Inclusive, quem quiser comprar e vender criptomoedas, link aqui da Bitso, que eu sempre recomendo, na descrição do vídeo. E essa é a vela dos últimos dias, aqui é a vela do dia 3 de dezembro, vela diária. Realmente foi uma queda muito forte, estava lá ao redor de 58 mil dólares e foi para baixo de 47 mil, sendo que em algumas exchanges chegou a ter um flash crash que foi quase a 40 mil. Então, sim, uma queda não desprezível. Agora é importante entender o que justificou, né, quais foram os gatilhos para esse movimento. E na minha observação tem pelo menos dois. O primeiro deles é que a verdade é que nos últimos meses, talvez nos últimos 2 anos, o Bitcoin tem tido uma correlação bem positiva com o mercado tradicional, com as ações. Portanto, quando há alguma aversão a risco, o mercado querendo ir mais para a segurança e saindo de ativos de risco, e o mercado tradicional, o mercado de ações cai, o mesmo acontece com o Bitcoin. E sim que a gente tinha uma expectativa de que seria um ativo muito descorrelacionado com ações ou com o mercado em geral, mas na prática não tem sido bem assim nos últimos 2 anos praticamente. Até para utilizar aqui uma matéria do dia 23 de novembro, bem recente, da Bloomberg, mostrando aqui embaixo, então, o movimento de preço nos últimos, desde 2012 e a correlação com o SP500. Vejam que a partir de 2020, ali início do ano, logo após a pandemia, uma correlação positiva bem relevante. Ainda está ali acima de 0,30, isso foi no mês de novembro. Então, sim, há uma correlação positiva recente. E a verdade é que isso tem como explicação a própria maturidade do ativo. Agora tem sido mais negociado no mercado tradicional, por meio do ETF, por meio de contratos futuros, na CME. Então tem sido mais, tem apresentado essa correlação positiva, pelo menos nesse momento. E certamente no curto prazo. No longo prazo é mais diferente, aí para mim o potencial ainda é enorme com relação ao Bitcoin. Essa é uma explicação, uma correlação positiva que tem tido com o mercado tradicional. E o que aconteceu na última semana foi uma mudança de postura do Fed. O presidente do Fed, o Jerome Powell, disse que vão discutir uma aceleração do tapering, ou seja, vão remover mais rapidamente os estímulos e possivelmente antecipar a elevação de juros para o ano que vem. E isso fez o mercado sacudir. Claro que teve a variante Omicron também, mas acho que foi muito mais por essa mudança de postura do Fed ser relativamente mais contracionista e antes do que o mercado esperava. Então essa é a primeira explicação, correlação positiva com o mercado macro, uma questão mais macro. A segunda é que o mercado também tem apresentado a mercado aí micro de criptoativos tem tido uma alavancagem relevante. E o que a gente viu nessa venda, nessa correção forte do dia 2, 3 de dezembro, foi uma liquidação dos contratos futuros. Ou seja, tínhamos ali o Open Interest de futuros, contratos em aberto, né, o interesse em aberto, que estava na casa dos 22 bilhões, e rapidamente caiu 5,4 bilhões, uma queda de quase 25%, de volta a 16,6 bilhões de futuros em aberto, então Open Interest. Por que isso é importante? Porque quando há alavancagem no sistema, uma correção que pode ter tido como gatilho algo externo ao mercado de cripto, uma questão macro, acaba se acelerando por conta da alavancagem, onde muitos contratos em aberto, por uma liquidação forçada, acabam tendo que liquidar cada vez mais, e aí provoca uma venda em cascata, acelerando ainda mais o movimento de preço, que em outras circunstâncias não seria tão acentuado assim. Então isso é importante, é por isso que é importante entender observar como está se comportando a alavancagem no sistema. Esse é o site do Glassnode, que é bem interessante, recomendo também quem nunca acessou, que é uma casa de research que busca acompanhar uma série de indicadores, tanto on-chain, das próprias redes, quanto do mercado em geral. E aí, para mostrar como foi uma liquidação expressiva nesse dia, esse é um gráfico que captura o ganho ou prejuízo realizado nos últimos dias, aqui nos últimos 2 anos, na rede do Bitcoin. E como nesse dia 2, 3 de dezembro, aqui está escrito novembro, mas é dezembro, foi o terceiro maior prejuízo realizado nos últimos 2 anos, ou da história do sistema, na verdade, com 2,18 bilhões de dólares. O primeiro foi em junho, 3,45 bilhões, e o segundo maior em maio, com 2,65 bilhões. E isso tudo no momento em que
outros indicadores não sinalizavam uma valorização excessiva ou uma enorme euforia, por assim dizer. Olhando o MVRV, que eu sempre acompanho, ali no dia 3 de dezembro, até no finalzinho de novembro, estava num patamar relativamente baixo, então não era uma luz vermelha por esse indicador. Olhando as tarifas de transação, aqui eu estou olhando também pelo site do Glassnode, também não estavam no patamar tão relevante assim. Pelo contrário, até as tarifas estavam relativamente baixas, denotando a rede pouco congestionada. Bem diferente do que foi ali em abril, em agosto desse ano, ou então em abril e também aqui em dezembro de 17. E por fim, apenas outro indicador relevante, o NVT Ratio, que é o Network Value to Transactions, é uma avaliação do valor da rede, o market cap, valor de mercado, sobre o volume transacionado, também aqui mostrando sim uma elevação, mas nenhum sinal vermelho apenas por essa ótica. Então tudo isso sugere que o movimento recente de preço foi mais exacerbado por conta da alavancagem do sistema. Novamente, para mim, potencial de longo prazo em nada inalterado, mas movimentos de curto prazo é preciso ficar atento, especialmente aqueles que entraram recentemente devem ter se machucado. O que mostra também aqui, como aqui não está nesse relatório, deixa eu ver se mostra aqui, acho que era nesse aqui também. Sim, deixa eu ver aqui. Sim, aqui por a outra métrica, uma outra análise do Glassnode, aqui do site deles, na conta do Twitter, mostrando como a oferta daqueles que estão acumulando para o longo prazo, os long-term hodlers, praticamente inalterada nesses últimos dias, o que sugere que foram os compradores mais recentes que tiveram que liquidar posições e realizar prejuízos. Mas enfim, então isso falando sobre o movimento de preço. Agora o que é importante falar é essa tensão geopolítica onde a Rússia está acumulando tropas, estacionando tropas na fronteira com a Ucrânia, cerca de 90 mil soldados, e a inteligência aí, internacional dizendo que pode chegar até o dobro disso em 2022, e claro, a Ucrânia também colocando soldados na fronteira, se preparando para uma eventual invasão. E os países ocidentais estudando alguma resposta para dissuadir a Rússia de um movimento como esse. E dentre as respostas que estão sendo ventiladas está o que eles chamam de a opção nuclear, que seria desconectar a Rússia do sistema de pagamentos internacional SWIFT. Essa é a Nuclear Option, como diz aqui nessa notícia da CNN. E por que isso é uma notícia muito importante? Primeiro, quem não entende o que é o SWIFT, esse é o serviço de mensageria internacional utilizado por todos os bancos praticamente para fazer as transferências internacionais, ou seja, é o que as instituições financeiras utilizam para pagamentos entre fronteiras. A questão é que os Estados Unidos exercem uma pressão muito desproporcional sobre esse sistema porque eles são donos da moeda de reserva. Por mais que eles não dominem o comércio internacional hoje em dia, a China, o dólar ainda é a moeda de reserva e é a moeda de comércio internacional. E isso faz com que a maior parte dos pagamentos ocorra nessa moeda. E como a maior parte dos bancos que lidam com o dólar estão domiciliados nos Estados Unidos, o governo americano tem não apenas um poder desproporcional sobre o próprio sistema SWIFT, que é apenas um sistema de mensagem, não é nenhuma conta bancária nem nada, é apenas um sistema de mensagem, mas também exerce poder sobre os próprios bancos que estão na sua jurisdição. Portanto, eles conseguem rapidamente excluir nações como Rússia, Irã e empresas desses países do sistema de pagamentos internacional. E é claro que esses países não gostam. E é nesse sentido que eu venho observando esse movimento, e não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é apenas uma análise fria do que está acontecendo, que desde pelo menos finalzinho de 18, eu fiz até uma palestra sobre isso, vou colocar o link aqui em cima, depois fiz outro vídeo sobre a geopolítica do dólar. Os Estados Unidos estão utilizando o dólar como uma moeda geopolítica, como uma arma geopolítica. E isso faz com que esses países busquem alternativas. Eu mencionei lá naquela palestra o próprio ministro de Relações Exteriores da Alemanha, o Heiko Maas, que à época tinha escrito um artigo para o Handelsblatt, que é um jornal alemão, se queixando justamente disso. A Alemanha tinha relações com o Irã, tem relações, queria efetuar pagamentos e estava tendo complicações porque os Estados Unidos tinham influência enorme sobre o SWIFT e queriam excluir o Irã do sistema internacional. Agora o mesmo pode acontecer com a Rússia. Então a Rússia também vai buscar alternativas. E é nesse sentido que o mundo vai se dar conta que hoje o único sistema de pagamentos
internacional, realmente livre de alguma pressão política, neutro, imparcial, é o Bitcoin. Sim, tem volatilidade? Tem. Mas com uma forma de transferência de valor, não há outra alternativa para muitos países, e é isso que nações vão começar a se dar conta. E é nesse sentido que eu digo que o que eles chamam que é o weaponization of the dollar, tornar o dólar uma arma, vai fazer com que os países busquem outras soluções para não serem excluídos do sistema mundial. E novamente, eu não digo que isso é bom ou ruim, mas é uma realidade. E é nesse sentido que eu entendo o Bitcoin não apenas como um ativo financeiro, uma forma de dinheiro, algo que pode se tornar moeda corrente no futuro, pode, hoje não é, mas sobretudo uma tecnologia. E uma tecnologia superior a tudo que nós temos aí em termos de pagamentos. Assim como pólvora é uma tecnologia superior, ou quando surgiu era uma tecnologia superior, e os países, nações, exércitos têm que usar pólvora porque é superior, da mesma forma com armas nucleares, não é porque é bacana ter arma nuclear, mas porque é uma tecnologia superior e é também uma arma de dissuasão, e é isso que os países estão utilizando, é por isso que os países estão aumentaram o seu estoque de ogivas nucleares. Estados Unidos, é Rússia, é China, é Índia, é Paquistão, como forma também de dissuadir os outros países de alguma invasão ou de algum conflito bélico mais sério, porque é uma arma superior. E o mesmo vai acontecer com o Bitcoin. É por isso que alguns analistas dizem que o Bitcoin é uma espécie de pólvora. Não é porque é bacana, mas é porque é melhor. É uma pólvora monetária. E esse sim é um combustível adicional para a adoção do Bitcoin. E não adianta dizer que isso é ruim que países como o Irã ou como outras entidades terroristas vão acabar utilizando. Sim, assim como utilizam carros, assim como utilizam telefone móvel, assim como utilizam internet, assim como utilizam criptografia, assim como utilizam armas, porque são tecnologias superiores. E o Bitcoin é uma tecnologia financeira e monetária superior a tudo que está aí. Então, vamos acompanhar o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Por enquanto, isso é apenas uma alternativa que está colocada sobre a mesa, mas sem dúvida que isso gera repercussões geopolíticas, porque se a Europa também tentar ir nessa linha de impor sanções à Rússia, a Rússia também tem a Europa, de certa forma, na mão nesse momento, por conta da crise energética que ela está passando. Os gasodutos que saem da Rússia, então acompanha, porque isso pode dar repercussões. Agora eu já estou saindo da parte da repercussão de cripto e mais uma repercussão geopolítica que pode contaminar mercados também nos próximos meses. Então é mais um elemento aí de tensão possível que a gente precisa ficar